terminou aí na aula anterior, eu estava terminando aqui, ó. Eu queria A e J 3 por 3, tá certo? Em que I ao quadrado fosse igual a J ao quadrado, aí ficou o quê? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2. 1 ao quadrado, 1 mais 2 ao quadrado, 4 vai dar 5. 1 ao quadrado, 1 mais 3 ao quadrado, 9 vai dar 10. 2 ao quadrado, 4 mais 1 ao quadrado, 5. 2 ao quadrado, 4 mais 2 ao quadrado, 4 mais 4, 8. 4 mais 9, 13. 9 mais 1, 10. 9 mais 4, 13. E 9 mais 9, 18. Esse era o exemplo 2. Vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, eu quero calcular a matriz transposta, tá certo? De A e J, tá certo? A e J, 3 por 2, ele quer uma matriz A e J, 3 por 2, com 3 linhas e 2 colunas, em que, olha a definição, A e J seja igual a I menos J, se I for igual a J, tá certo? Ó, se I for igual a J, e J menos I, se I for diferente de J. Veja que não é complicado. Vamos fazer aqui, ó, 3 por 2 são 3 linhas e 2 colunas, então A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. 3 linhas e 2 colunas. Se I for igual a J, vou fazer I menos J. Então, I igual a J, 0. 1 menos 1, 0. I igual a J, 2 menos 2, 0. I diferente de J, então vou fazer J menos I. Então, 2 menos 1 dá 1. 1 menos 2 dá menos 1. 2 menos 3 dá menos 1. E 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, essa é a transposta. Essa é a matriz que ele quer, tá certo? Só que ele pediu a transposta dessa matriz. Então, a transposta dela vai ser o quê? A transposta da matriz A vai ser o quê? O que é linha é coluna, o que é coluna é linha. Então, 0 menos 1 menos 2, 1, 0 e menos 1. Essa é a transposta da matriz que ele pediu na questão. Tá certo? Na questão 4, a gente entra lá na parte de igualdade de matrizes, que ele pede calcular o valor de x e y, sabendo que a matriz 2x mais 3y e 3x menos y é igual à matriz 7 e 16. Olha, eu falei lá no começo que as matrizes são iguais quando elas têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, 2 linhas, 2 colunas, 2 colunas. Tá certo? Então, isso quer dizer o quê? Que 2x mais 3y é igual a 7 e que 3x menos y é igual a 16. Com isso aqui nós vamos formar um sistema de equações de primeiro grau. Eu posso isolar o primeiro, eu posso isolar o segundo. Vamos isolar o segundo. Para isolar o segundo, eu vou multiplicar isso aqui por menos 3. Então, o que é que eu vou ter aqui? 2x mais 3y é igual a 7. E 9x menos 3y é igual a 48. E resolver isso aqui por adição. 3y menos 3y eu corto, então eu vou ficar com 9 mais 2, 11x, igual a 48 com 7, 55. Então x vai ser igual a 55 dividido por 11, o valor de x é igual a 5. Para encontrar o valor de y, é só pegar uma das duas equações. Vou pegar a primeira ali, ó. 2x mais 3y é igual a 7. 2 vezes 5 mais 3y é igual a 7. 3y é igual a 7.
2 vezes 5, 10, vai passar a menos 10. 3y igual a menos 3, então o valor de y vai ser menos 1. Certo? Então, isso é o que a gente chama de igualdade de matrizes. Eu coloquei no exemplo 5, novamente, mais uma igualdade de matrizes, para que vocês tenham uma ideia de como trabalhar com elas. Ele diz, seja uma matriz A, exemplo 5. A matriz A é formada por 1 sobre 16, A terceira, não, A ao quadrado, 27 e logaritmo de 1 sobre 81 na base 3. Essa é a matriz A. A matriz B, ele diz que é igual a 2 à sexta, não, 2 elevado a B, 9, A terceira e C. Tá certo? Tem duas matrizes aí, as duas de ordem 2 por 2, tá certo? Só posso trabalhar se elas tiverem a mesma ordem, 2 por 2, e que diz que essas duas matrizes são iguais. Então, se a matriz A é igual à matriz B, tá certo? Eu quero calcular o valor de A, B e C. Então, eu vou dizer o quê? Que esse primeiro termo é igual ao primeiro, o segundo é igual ao segundo, o terceiro é igual ao terceiro, o quarto é igual ao quarto. Então vamos lá. 2 elevado a B é igual a 1 sobre 16. Vou apagar aqui para não ficar 2 elevado a B é igual a 1 sobre 16. Depois eu vou ter A ao quadrado igual a 9. Depois eu vou ter A terceira igual a 27. E depois eu vou ter C é igual a log de 1 sobre 81 na base 3. Tá certo? Eu quero calcular o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então vamos lá. Se 2 elevado a B é igual a 16, vai ficar 2 elevado a B é igual a 1 sobre 2A a quarta. Isso quer dizer o quê? Que 2 elevado a B é igual a 2 elevado a menos 4. Lembra do lado de função exponencial? Cortou base com base, B é igual a menos 4. Esse é o valor de B. Se A2 é igual a 9, então A2 vai ser igual a... O A vai ser igual a raiz quadrada de 9, então A é igual a mais ou menos 3. Então já tenho dois valores para A. Não sei se o positivo ou o negativo. Só que aqui já diz que A terceira é igual a 27. Então A vai ser raiz cúbica de 27. Então A é igual a 3. Então fica valendo a positiva e não a negativa. C é igual a log de 1 sobre 81 na base 3. Ó. Vamos isolar isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de x. Ó, x é igual. Vamos fazer o quê? Se isso aqui é igual a x, eu vou ter 3 elevado a x igual a 1 sobre 81. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 3 a quarta. 3 elevado a x é igual a 3 a menos 4. Então, x é igual a menos 4. Isso quer dizer que C também é menos 4. Quais são os valores que ele queria? O valor de B, menos 4. O valor de A, mais ou menos 3, que a gente verificou que era igual a 3. E o valor de C, que é igual a menos 4. Esses são os valores que ele quer. Ok? Vamos para mais um exemplo, o exemplo 6. Esse era o exemplo 5.
No exemplo 6, o que é que eu quero do exemplo 6? Deixa eu passar para ver se tira mais esse escuro aqui. No exemplo 6, ele diz o quê? Que são dadas as matrizes A. Exemplo 6. Matriz A. 0, 3, 2 e menos 5. A matriz B. Menos 2, 4. Menos 2, 4 e menos 1 e 0. Não, 0 e menos 1. E a matriz C, sendo 4, 2, menos 6 e 0. 4, 2, menos 6 e 0. Ele deu essas três matrizes, ó, lembra que eu vou enviar isso aqui tudo para vocês, porque vocês acompanham depois, vão assistindo a aula, tem a cópia, fica mais fácil. Ele diz, calcule A mais B. Letra A. Calcule A mais B. Quando eu falei de adição de matrizes, pronto, a gente entra naquela parte de adição. A mais B, isso quer dizer que eu vou ter 0, 3, 2 e menos 5, somado com menos 2, 4, 0 e menos 1. Não tem o que fazer aqui, ó. Vai ter o quê? 0 com menos 2 dá menos 2, 3 com 4 dá 7, 2 com 0 dá 2 e menos 5 com menos 1 vai dar menos 6. Não tem o que fazer aí. Então, para adição, eu tenho que ter número de linhas igual ao número de colunas. Ok? Depois ele quer, na letra B, A mais C. A mais C eu vou ter 0, 3, 2 e menos 5 para somar com 4, 2, menos 6 e 0. Então isso vai ser igual a 0 com 4 dá 4, 3 com 2 dá 5, 2 com menos 6 dá menos 4 e menos 5 com menos 10 vai dar mais 5. Essa é a matriz da soma de A com C. E na letra C, ele quer a soma de B mais C mais A. Quem é B? Menos 2, 4, 0 e menos 1. Quem é C? C é 4, 2, menos 6 e 0. Somado com A, quem é A? 0, 3, 2 e menos 5. Se ele quer a soma das três, também não tem dificuldade. Tá certo? Lembra que a adição tem que ser mesma ordem. Tá certo? Então eu vou ter o que agora? Menos 2 com 4 dá 2, 2 mais 0, 2. 4 com 2, 6, 6 mais 3, 9. 0 menos 6 dá menos 6, com 2, menos 4. Menos 1 com 0 dá menos 1, com menos 5, menos 6. Essa é a adição que ele pede. Vou obter uma matriz 2, 9, menos 4, menos 6, duas linhas e duas colunas, como são as outras. Tá certo? Deixamos gravando ali, que eu pensei que não estava. Vamos continuar, vou ter agora um exemplo 7, que a gente vai calcular aí alguns... há uma relação entre transposta, depois a relação entre produto, tá certo? Eu gravo na próxima aula as duas relações, para a gente trabalhar também com a matriz inversa, que é um cálculo mais longo, então a gente deixa para a próxima aula. Terminando essa parte, aí nós vamos entrar na parte de determinantes, certo? Determinantes de matrizes de ordens iguais ou de ordens diferentes. E depois na parte de sistemas lineares. Tá certo? Aí a gente encerra essa parte de matriz para entrar em outra parte, que é o que a gente precisa
de trabalhar com as matrizes.